Olá, prezado telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e aqui publico as mensagens da Santa Palavra de Deus. Peço a você que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, teça comentários após a exibição do vídeo e partilhe com seus amigos de que há um canal pregando a palavra de Deus. Quero, neste momento, ler um trecho do Novo Testamento que está contido na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, no versículo 3, versículos 3 e 4. Diz assim: Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O apóstolo Paulo está falando com o seu discípulo Timóteo. Timóteo era um pastor de igreja local e também um missionário. O apóstolo Paulo era o seu discipulador, orientador, professor, e o deixara para que proclamasse a palavra nas igrejas em que ele havia fundado. Mas Paulo diz o seguinte, que Timóteo deveria estudar a palavra, deveria se aplicar à pregação da palavra, deveria ensinar tudo aquilo que aprendera do apóstolo Paulo, porque haveria tempo no futuro em que as pessoas da igreja ou das igrejas não suportariam a sã doutrina e procurariam mestres segundo as suas próprias cobiças, ou seja, pessoas que lhes ensinassem aquilo que quisessem ouvir. Palavras doces, palavras bonitas, palavras acolhedoras, palavras confortadoras, mas não compromissos com Deus, nem compromissos com a verdade e nem com a disciplina bíblica. Paulo disse que esse tempo difícil seria chamado de tempo da apostasia, o tempo onde as pessoas apostatariam da fé, abandonariam o evangelho, deixariam o caminho da graça, renegariam ao Senhor Jesus Cristo. E os outros apóstolos, as outras epístolas contidas aqui no Novo Testamento, e o próprio Senhor Jesus Cristo, afirmaram categoricamente que em um determinado tempo o amor de muitos se esfriaria, também o temor de Deus seria praticamente inexistente. E nesse tempo, os pais se levantariam contra os filhos contra os pais, e os lobos devoradores estariam destruindo as igrejas. Por que estou a dizer isto? Porque estou a cada dia mais surpreso com as coisas que tenho visto e ouvido em nome de Deus. Há pastores pela internet, há padres pela internet, há coaches pela internet, há ensinadores pela internet, ensinando absurdos em nome de Deus. E pessoas que estudaram em faculdades que até então eram consideradas bíblicas, conservadoras, que eram de boa índole, mas estas pessoas utilizaram-se das informações recebidas e destruíram a mensagem do Senhor. Um destes ensinadores, que não vou dizer o nome porque não quero me aborrecer ou também dar ibope para ele, está ensinando à sua igreja e aos seus quase 60 mil inscritos de que a religião é uma caixinha da qual nós devemos nos libertar e que a religião apenas impõe um sacrifício e um jugo no pescoço e que Deus não quer que ninguém siga nenhuma regra, porque a cruz
é a resposta para as indagações humanas. O que nós precisamos dizer a Deus é: eu olho a cruz e vou viver a minha vida. E segundo esse ensinador, Deus vira para ele e diz assim: era tudo que eu queria ouvir. Viva a sua vida, faça o que você quiser, e eu sempre estarei com você e sempre irei lhe amar. Esse pregador, que é de minha denominação, está arrebanhando inúmeros pastores que passaram a ensinar este absurdo. Não há graça, a graça de Jesus, há apenas uma graça universal onde ninguém vai se perder, todos irão se salvar. Onde Deus não enviará ninguém para o inferno, nem Lúcifer, porque a graça de Deus se estenderá até ele. Essas igrejas não exigem dos seus associados nenhum tipo de comportamento moral, nenhum tipo de confissão cristã, nenhum tipo de compromisso. A pessoa simplesmente a frequenta, se quiser, se não quiser, não frequenta também, e esse é chamado de cristianismo. Eles podem estar no domingo na igreja, ou no barzinho tomando uma cerveja, ou num clube, ou então num motel. Tanto faz. Esse é o evangelho que tem sido anunciado por muitos pregadores e por muitos púlpitos. Eu confesso a vocês, prezados telespectadores, que tenho visto igrejas grandes, enormes, cujos salões comportavam 1.500, 2.000 pessoas nos cultos de domingo à noite. E hoje estas mesmas igrejas não têm sequer 30 jovens, não têm sequer 10 pessoas nos cultos de oração. E para que estes pastores segurem as pessoas nas igrejas, eles têm que mudar as regras bíblicas, eles têm que mudar o culto cristão, fazendo com que as programações e os eventos correspondam ao gosto destas mesmas pessoas, para que elas não se aborreçam e não abandonem aquelas igrejas. É um tempo absurdo, onde nós exigimos que os pregadores nos ensinem aquilo que nós queremos ouvir. Não é mais assim diz o Senhor, mas assim é que eu quero ouvir. E quanto mais o evangelho ou as igrejas evangélicas vão se abrindo para estas novidades e inovações, longe de manter os seus rebanhos unidos e guardados nas devidas congregações, as igrejas estão se esvaziando. Porque outras tantas têm sido fundadas, pintadas de preto, cujos púlpitos são latões de petróleo, e onde as pessoas, todas tatuadas, todas cheias de piercing, todas falando palavrões e gírias, com músicas de toda espécie pagã, estão enchendo estas pseudo-igrejas, arrebanhando todas as pessoas. E as grandes igrejas estão se esvaziando. Métodos e outros métodos e mais sistemas de crescimento são colocados, programas de psicologia para que possa se entender o rebanho, e nem isto tem detido esta geração nas suas igrejas. A verdade é que muitas igrejas não estão construindo a próxima geração. Se o Senhor Jesus não voltar nos próximos 10 ou 15 anos, e grande parte destas congregações envelhecidas forem recolhidas para o céu, estas pessoas, nós encontraremos igrejas vazias. E o fenômeno inglês, o fenômeno europeu acontecerá aqui no Brasil também, onde grandes templos serão vendidos para conglomerados de restaurantes, de cinemas, de casas de espetáculo e até para mesquitas muçulmanas, que estão cheias e precisando de mais lugares para suas congregações. Que tempo difícil! Eu jamais esperei viver uma situação destas,
onde o verdadeiro evangelho tem sido classificado como algo quadrado, algo ultrapassado, algo que já se foi. Eu tenho lido comentários de vocês, telespectadores queridos, que me escrevem dizendo assim: pastor, há muito tempo eu não ouço mais esse tipo de pregação no púlpito da minha igreja. Há muito tempo eu não escuto mais falar de pecado, de salvação, de vida de santificação, de oração. Na minha igreja hoje nós só ouvimos falar sobre missões, 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 mas não se diz missões para quê? Porque se todo mundo vai ser salvo, para que eu tenho que pregar o evangelho? Também só se fala sobre prosperidade, ser vencedor, ser alguém que ganha, alguém que está integrado na sociedade, alguém que socialmente é relevante, opiniões políticas. Eu não ouço mais a palavra de Deus. E é lamentável que estejamos vivendo uma situação destas. O problema começa nos lares. Quando recebemos visitas em casa, o que é que apresentamos a estas visitas? A palavra de Deus ou aquilo que a visita quer? Quando nós estamos na noite dos nossos lares, o que é que nós apresentamos para os nossos filhos? Os desenhos ou os filmes que eles querem assistir? Ou aquilo que nós entendemos como útil, como construtivo e como bíblico, para que eles tenham um ambiente de fé? Nós não temos proporcionado nos nossos lares o ambiente de fé, porque talvez em nossos próprios corações a fé está muito distante e muito longe. Até no meio católico, eu não acredito como podem ouvir um líder ou o líder dizer que a cruz é o grande fracasso de Deus. E aceitarem estas palavras como palavras boas, apenas uma citação fora de contexto. Que contexto? A cruz é a vitória de Deus sobre o pecado e não o fracasso de Deus frente a esta humanidade. Chamar Jesus de tonto, como esta liderança disse há alguns dias atrás, dizendo que ele quebrou regras. É simplesmente o seguinte: parece-me que muitos pregadores hoje estão a proclamar dos seus púlpitos o seguinte: fiquem longe de Cristo, fiquem longe da igreja, fiquem longe de Deus. É um contrassenso. Mas nós lemos na palavra de Deus que o apóstolo Paulo alertou a Timóteo: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Sim, eu só quero ouvir o que me agrada, eu só quero ouvir o que me convém. Mas eu digo a você, meu prezado telespectador, Deus não mudou. A sua palavra não mudou. Os tempos de Deus não mudaram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Este livro continua sendo a nossa regra de fé e prática. Este livro continua a dizer que existe céu e inferno. Este livro continua a dizer que os pecadores que não se converterem a Cristo irão para o inferno, onde o seu bicho não morre, onde o fogo nunca se apaga, onde há choro e ranger de dentes. Este livro continua dizendo que apenas aqueles que entregarem os seus corações para Jesus estarão no céu, com os seus corpos transformados. Em quem você vai acreditar? Nos mestres atuais que estão cheios por aí. Os meus vídeos são publicados e daqui a pouco o algoritmo do YouTube manda você subir para um pregador destes almofadinhas pregando mentiras. Nós precisamos ter discernimento da palavra de Deus. Se o pregador estiver dizendo que está aqui e não aquilo que a sociologia deste tempo atual está dizendo que é, se está na palavra, se é bíblico, eu ouço. Mas se não estiver na palavra e se estiver em confronto contra o Criador e contra a sua palavra, não vem de Deus.
Não se pode firmar doutrina num versículo sozinho. Nós temos que compreender a palavra de Deus de capa a capa, em toda a sua relevância. Por isso, cuidado com os mestres fáceis, aqueles que dizem aquilo que você precisa ouvir, ou melhor, aquilo que você quer ouvir. Você precisa procurar os mestres que dizem o que você precisa escutar e não aquilo que você quer escutar. E este livro é tudo o que nós precisamos para que a nossa vida com Deus seja bem dirigida, para que a nossa vida com Deus seja bem conduzida. Tenha certeza de uma coisa, os dias são difíceis, a apostasia chegou. Muitos cristãos vão abandonar a fé e não precisam sair da igreja. As igrejas viraram clubes. Em 1996, estive nos Estados Unidos pela primeira vez, hospedado na casa de uma querida irmã da missão onde eu participava, Good News Partnership Missions. E chegando lá, ela me fez andar pela cidade, fomos de carro pelas ruas e eu vi igrejas imensas. As menores igrejas lá eram maiores do que as grandes aqui, para que se tenha uma ideia do tamanho da dimensão dos templos. E eu disse, mas que maravilha, quantas igrejas batistas, presbiterianas, congregacionais, evangélicas, que beleza. E essa irmã me fez uma cara de dizendo, não é nada bom não. Eu disse, mas como? Uma cidade de 40 mil habitantes com mais de 500 igrejas, isso não é bom? Ela disse, está vendo aquela bonita? Estou. Então, eles não creem na Bíblia. Está vendo naquela outra? Sim, são ateus. Está vendo na outra? Sim, eles não acreditam no nascimento virginal de Jesus. Está vendo aquela outra? Sim, eles têm um Buda dentro da igreja. Então, não é o fato de ter muitas congregações, muitos templos, que vai nortear a fé, mas sim de termos crentes verdadeiros, cujos corações estão abertos à palavra de Deus. Jesus disse em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não podemos nos separar dela. E desconfie destes falsos mestres que dizem assim, este livro tem que ser atualizado, ele não é suficiente. Claro, ele vai para o inferno, esse pregador. Por que não é suficiente? Porque ele não crê na palavra de Deus, ele não crê nem em Deus. Ele é um falso profeta, um apóstata. Não só ele, como todos aqueles que seguem esse mesmo caminho. Cuidado com os falsos mestres. Vá à Bíblia, a palavra de Deus, e procure pregadores que honrem esse livro, que honrem o nome de Jesus, e que não usem o nome de Jesus para o seu benefício pessoal ou para criar as suas empresas privadas. Vamos orar. Ó Deus, abençoa a vida de cada um dos telespectadores e provoca no coração de cada um de nós amor por tua palavra, respeito e temor do teu nome. E que não olhemos nem para a direita nem para a esquerda, mas olhemos para Cristo, autor e consumador da fé. Eu oro agradecidamente, em nome de Jesus. Amém. Hoje foi um desabafo. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo. Este é o Ministério Essência Cristã. Obrigado pela sua audiência. Quero sinalizar aqui que já estamos próximos de 2.200 inscritos em nosso canal e eu sou grato a cada um de vocês que tem assistido e que tem compartilhado o nosso canal. Ele é relevante não por causa da minha pessoa, ele é relevante por causa da mensagem que nós proclamamos. E quero deixar a você o meu celular, o meu WhatsApp, através do qual você pode falar pessoalmente comigo. Não há nenhum empresário que atende, não há nenhuma secretária que atende, sou eu mesmo que atendo pessoalmente, somos irmãos em Cristo. E também esse número se chama Fé. Este é um canal que vive pela fé. O que é viver pela fé? É trabalhar para Deus e confiar que Ele vai dar o sustento.
E como é que Deus dá o sustento? Através daqueles em quem Ele toca e que dizem assim: eu vou ajudar a sustentar este trabalho. E se você for uma destas pessoas em cujos corações Deus tem tocado, dizendo: este canal tem sido útil para mim, tem edificado a minha fé, a minha vida, eu quero ajudar este canal a continuar no ar e a ter o seu sustento. Então, se você quiser fazer isto, está aqui. Este número serve como Pix para o nosso canal. Preste atenção nas sugestões que estão em volta das nossas outras produções e muito obrigado por assistir a mais um dos nossos vídeos. Deus abençoe. Tchau.